a mensagem. Aleluia, irmãos. Eu me alegro muito quando eu tenho a oportunidade de falar sobre adoração, pois adoração é algo que move o coração de Deus. Adoração é algo profundo. Muitas vezes nós temos algum tema que fala de outros assuntos, mas quando nós falamos de adoração, nós precisamos de estar em espírito. Por isso que foi lido esse texto nessa noite. E o 24 diz: Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito. Para nós entendermos o que é uma adoração, nós temos que estar em espírito. Nós não podemos estar olhando para a pessoa que está do lado, nós não podemos lembrar da dívida que nós estamos devendo, nós não podemos lembrar do filho, da filha, do pai, da mãe. Nós temos que nos ligar em Deus. Nós temos que desligar dessa terra. Nós temos que nos despregar do lugar em que nós estamos e nos ligar no trono da glória, no trono da graça. Então nessa noite eu quero te convidar a isso, a se desligar dessa atmosfera física que estamos aqui, esquecer a pessoa que está do seu lado por um minuto e olhar para aquele que vive para todos sempre. E olhar para o trono. Faça nessa noite, irmãos, como Isaías, no capítulo 6. Olha para o alto e sublime trono. E lá você vai ver o Senhor sentado lá naquele alto. O Senhor está sentado também olhando para você. Isaías fala que quando ele estava olhando lá, ele não viu mais nada, porque a fumaça cobriu. A fumaça encheu todo o recinto a qual ele estava. Ele ficou ali sem enxergar a pessoa que estava do lado, porque ele estava com seus olhos fitos no trono de Deus. Ele estava com seus olhos pregados lá. Então ele não enxergou as pessoas que estavam do seu lado. Se tinha uma pessoa mascando chiclete, se tinha uma pessoa mexendo no celular, se tinha uma pessoa, não importa, ele não olhou para nada disso. Ele estava com seus olhos voltados para o Senhor. E é isso que eu quero te convidar nessa noite. Para você entender nessa noite o que é adoração, você tem que entrar nessa dimensão do Espírito. Você tem que navegar no oceano do Espírito para que você possa nessa noite a sentir Deus tocando no seu coração e você tocando no coração de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Eu quero aqui, antes de entrar na mensagem propriamente dita, quero dizer que eu congrego aqui na igreja, na Assembleia de Deus, a DEMUP, Ministério Unção Pentecostal em Taguatinga, e quero trazer um abraço daquela igreja para esta igreja. Ali também tem um povo, irmãos, que nós vamos nos encontrar lá no céu. Se não nos encontrarmos aqui nessa terra, nós vamos nos encontrar lá no céu. Amém? Nós vamos nos encontrar lá, pode ter certeza disso. Porque cada lugar que você vai tem uma igreja. Mas lá no céu não haverá placa, não haverá divisões. Lá no céu todos nós estaremos unidos ali para adorar o Senhor. Amém? Então eu quero só deixar um abraço da minha igreja, para esta amada igreja aqui, e dizer para os irmãos que eu estou muito feliz por estar aqui nessa noite. Amém? Glória a Deus. Irmãos, para nós entendermos um pouco sobre a adoração, nós temos que voltar um pouquinho, antes mesmo até da criação. Nós temos que entender que nosso Deus, ele é um ser que ele é movido à adoração. Deus é um ser que é movido à adoração. Por isso que ele criou alguns seres. E a intenção de Deus criar esses seres foi para justamente o adorar. Deus, ele é um ser que é movido à adoração. Ele requer ser adorado dia e noite, ininterruptamente. Ele é um ser que requer ser adorado. Ele precisa de ser adorado. Ele precisa de ouvir adoração ao nome dele. Amém? Glória a Deus. E para isso ele criou alguns seres. Deus, antes mesmo de criar todas as coisas que conhecemos hoje, o haja luz, o haja terra, o ar, antes mesmo de tudo isso, Deus, ele criou alguns seres. E esses seres nós nomenclaturamos eles de anjos. Nós damos nomes para eles, e a Bíblia também fala que são anjos. Esses anjos eles foram criados por Deus. Deus os criou. Amém? Pela fonte de amor, ele olhava as coisas com um olhar espiritual. Ele estava em espírito. Por isso que ele enxergava coisas que os outros profetas não enxergavam. Por isso que o profeta Ezequiel, no capítulo 2, por exemplo, ele enxerga algo ali que hoje em dia é de tirar
o fôlego de alguns quando nós meditamos naquilo ali. Ele vê uma roda, e dentro dessa roda, outra roda menor, e dentro dessa roda menor, olhando mais fixamente para aquilo ali, ele vai enxergar alguns rostos lá dentro, pessoas lá dentro, e depois enxerga alguns olhos. Se nós formos parar para olhar isso aí, se for pegar essas palavras e desenhar isso, nós vamos ter meio que um disco voador. Ezequiel era leitor de Deus. Amém? Certa vez ele estava lá, olhando para o céu, e teve essa visão, glória a Deus. Mas, lembrando do profeta Ezequiel, ele também, outra vez, foi ele que falou que Deus tinha criado um ser. E esse ser que Deus tinha criado se chamava querubim. Mas ele não era um querubim como os demais. Ele era um querubim diferente dos outros. Se você for olhar aí no capítulo 28, o versículo 28 do capítulo 14 de Ezequiel, você vai ver Ezequiel dando uma descrição aí de um querubim ungido, belíssimo, um querubim diferente dos demais. Todos os querubins parecem que quando Deus fez eles em série, vários de uma vez, mas este não. Este Deus fez especial. Este Deus pensou nele especialmente. Esse Deus olhou e pensou em um querubim belo, mais belo do que os demais, mais lindo do que os demais, mais cheio de luz, mais resplandecente. Deus criou um ser tão lindo, tão belo, que Ele mesmo elogia esse ser. Ele mesmo aplaude esse ser. Ele mesmo olha para esse ser e fala: não há um outro igual a ti. Um ser belíssimo. E diz a palavra ainda em Ezequiel que ele, quando no dia que foi criado esse ser, e esse ser andava no meio das pedras afogueadas, este ser, ele foi criado para guardar e para adorar o Senhor. No dia que ele foi criado também os instrumentos. E algumas traduções, se você for olhar na sua tradução, você vai ver que criou o tambor, criou a harpa. No dia que foi criado este ser. Mas se nós formos olhar nas tradições originais, nós vamos entender que ele não criou os instrumentos, ele criou o som do instrumento. Ele criou o som da música. No dia que criou esse ser, ele deu o nome de anjo de luz, ou melhor, conhecido por você, Lúcifer. Quando Deus criou esse querubim ungido chamado Lúcifer, ele criou também o som da música. E isso nos faz pensar de uma forma diferente a respeito da música. Ele criou dentro desse ser o som da música. Amém? Nós estamos nessa noite em um culto de louvor e adoração, então é importante falar sobre isso. Amém? Mas você, para entender isso, você tem que estar com sua mente voltada, ligada aí. Porque senão você vai perder e depois vai ficar perguntando ao pastor: o que ele falou? É verdade? Como é aquilo lá? Conta aquele mistério que houve ali. Então, quando Deus criou esse ser chamado Lúcifer, ele criou os instrumentos. E diz que ele era o regente dos corais de Deus. Ele era o que regia, ele era o que estava à frente, dirigindo todo aquele coral. Olha, você está desafinado hoje, anjo, canta melhor, anjo, vem para cá para frente, porque a sua voz fica melhor aqui. Ele organizava tudo aquilo ali para quê? Para adorar a Deus. Deus criou ele com o único objetivo, para adorar o nome dele. Ele era o adorador do céu, ele era aquele que adorava o Senhor, ele era aquele que preparava as músicas para chegar diante do Todo-Poderoso e louvar o nome dele. Ele era o adorador do céu, aquele que fazia as belas canções, porque dentro dele havia o som da música. Ele não é o som simplesmente da guitarra, não é o som da bateria, do contrabaixo, do teclado, não, era todos os sons, era o som da música. Tudo aquilo saía de dentro dele. É como que se cada passo que ele dava saía som, cada movimento que ele fazia saía som dele, porque ele era tão belo. Ele resplandecia. O próprio Deus aplaudia, o próprio Deus elogiava, o próprio Deus louvava ele. Mas certa vez, ele tentou no seu coração. Ele pensou no seu coração. Diz Ezequiel que houve iniquidade nele, houve pecado dentro dele. E quando ele pensa no seu coração, eu subirei. Se ele fala que subirá, é porque ele está por baixo, não é isso? Eu subirei e edificarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. A intenção dele era ser igual a Deus.
edificarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Quando ele faz isso, quando ele pensa no seu coração, ele não chega a fazer. Ele simplesmente pensa no seu coração isso. Ele simplesmente entende no seu coração. E quando ele faz isso, Deus ele cria mais um ser. Entende isso? Deus ele cria mais um ser. E quando ele fala, eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo, Deus dá um brado do seu trono. Porque Deus conhece o coração de todos nós. E conhecia o coração dele também. E Deus brada do céu. E quando Deus brada, Deus fala, Miguel. Miguel. Porque a palavra Miguel significa, quem será semelhante ao Altíssimo? Amém? E quando Deus brada Miguel, Miguel meio que entra na frente. E há aquela batalha que nós conhecemos, que Daniel descreveu, que Apocalipse fala dela. E essa batalha acontece no céu, e Deus tira tudo aquilo que ele tinha dado para esse anjo magnífico, tira tudo aquilo e joga ele. Miguel faz isso, joga ele na terra, joga ele para baixo do mundo, e junto com a terça parte de todo o seu coral, a terça parte de todos os anjos que louvavam a Deus, todos aqueles que estavam diante do coral, todos aqueles que estavam com ele, caiu junto com ele. E nesta hora, o céu ficou em silêncio. Neste momento, o céu ficou sem adoradores. Todos aqueles que adoravam o Senhor, caíram. Só se ouvia o barulho dos serafins. Os serafins, eles ficam voando. E no seu voo, antes de falar dos serafins, eu queria fazer uma pergunta para a igreja. Os irmãos pensam que existe alguém ou alguma coisa que está acima de Deus? Não. Glória a Deus. Isaías 6 diz que os serafins, eles voam acima do trono de Deus. Mas tem um objetivo nisso. Deus não ia permitir que algo, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não ia permitir que algo está voando por cima dele sem um objetivo. É para quê? Para adorar a Ele. Os serafins voam acima do trono de Deus e ficam voando para lá e para cá com as suas asas. Diz Isaías que duas eles voam, duas eles cobrem o seu corpo e duas eles cobrem o rosto. Eles não podem nem ver a Deus. Eles simplesmente estão ali para adorar, a função deles é adorar. E eles estão ali dia e noite ininterruptamente falando santo, 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 santo. E a garganta deles não é igual a nossa, porque quando canta aí uns 5, 6 hinos já fica, né? Temos que beber água. Quando falamos aqui uma meia hora, eles ficam dia e noite ininterruptamente falando santo, 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 santo. É o Senhor dos exércitos, adorando o nome dele sem parar. Glória a Deus. Então só se ouvia esse clamor no céu, mas não se tinha uma orquestra, não se tinha um louvor de músicas, não se tinha um belo louvor. Por quê? Porque foi tirado do céu, caiu, perdeu. E Deus, isso a Bíblia não fala, mas pensando um pouco, como diz o apóstolo Paulo, que o Espírito Santo, ele se entristece. Diz que o Espírito Santo é uma pessoa que fica triste em alguns momentos. Eu penso também que Deus se entristeceu nessa hora. Que Deus ficou triste no seu trono, porque não tinha quem o adorasse. E aí Deus resolveu levantar do seu trono. Isso a Bíblia fala, já não é mais eu. Ele se levanta do seu trono e ele fala: façamos o homem, nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele desce, quando ele desce ali, ele pega aquele barro e faz um ser. E quando Deus faz o ser, ele sopra e cria o ser. Irmãos, preste atenção nisso. Fazer e criar. Fazer e criar. Só Deus cria. O homem faz. Porque fazer é pegar algo que já existe, uma matéria-prima, e fazer. O homem fez esse banco, porque ele pegou a matéria-prima que é madeira e fez o banco. Mas só Deus cria. E quando nós lemos Gênesis, nós vamos entender que parece que está sendo redundante quando fala: Deus fez o homem. E depois
depois fala lá na frente que Deus criou o homem. Não é assim? Deus fez como? Ele foi lá, pegou a argila, pegou o barro, não sei se foi argila, né? Penso que sim, e fez aquele bonequinho. Depois ele soprou, e ali ele fez. Ali ele criou. Primeiro ele fez com as suas mãos, depois ele criou. Amém? Dentro de nós, dentro de você, tem Deus. Tem algo de Deus dentro de você. Deus soprou dentro de você. Por isso que você está aí em um fôlego de vida. Mas não foi simplesmente sem o objetivo que Deus te fez. Deus te fez com um objetivo muito lindo, muito belo. Amém? Quando Deus fez o homem, Ele deu presente para o homem. Irmãos, você vem cá pra gente. Glória a Deus. O homem está aqui, prontinho, né? Velho, está aqui perfeito. Deus já está de pé olhando para Deus. Deus pega, eu vou te dar um presente. Pega aquilo que ele tinha tirado de Lúcifer, aquele ser de adoração, e fala: receba. Agora ele te dá um conselho: me adore, me adore, me adore. Essa é a sua função agora, ó. Me adorar. Amém? Obrigado. Deus, ele pega o homem e dá esse presente para o homem e fala: agora a sua função é me adorar. Mano, eu não sei se é só na minha igreja. Algumas igrejas que eu ando por aí, eu vejo os irmãos reclamando, falando assim: não tem os irmãos da equipe de louvor, do grupo de jovens, do grupo tal, da equipe, né? É problemático. Tem um irmão que não concorda com isso, que levanta, que fala que assim não está bom. Eu acho que todo lugar tem assim. Ocorre isso. Todo lugar tem problema com os conjuntos, com as equipes de louvores, com os músicos da igreja, né? Se nós formos olhar, teve alguns músicos na história aí que se desviaram, abandonaram a fé. Por quê? Ele foi condenado. Olha esse infeliz. Ele já pecou 10 vezes hoje, e o Senhor fala que ele está perdoado os pecados. Não é justo. Você já parou para pensar nisso? Por que o diabo, ele não teve uma segunda chance? Algumas pessoas me indagaram isso, mas por que o diabo não teve uma segunda chance? Por que Deus foi tão perverso assim com o diabo? Coitado, ele era um querubim ungido, ele era um ser magnífico. Você acha que o coração de Deus não se entristeceu ao ter que fazer aquilo? É o mesmo sentimento que ele teve com Adão. É o mesmo sentimento. O coração de um pai se entristece ao ter que castigar o seu filho, ao ter que colocar o seu filho talvez no cantinho da disciplina. O coração do pai se entristece, mas é necessário. Com o diabo, o coração de Deus, eu creio que se entristeceu, porque Deus tinha dado muita glória para ele. Mas ele pecou. E para haver perdão de pecado, precisa de haver também derramamento de sangue. O diabo, ele não teve uma segunda chance, porque quem iria derramar sangue pelo diabo? Quem iria morrer no lugar dele para poder pagar o preço pelo perdão do pecado dele? Não tinha. Jesus não tinha descido ainda em forma de carne ainda. Não tinha. Não tinha ninguém para morrer no lugar do diabo. Por isso que não teve perdão para ele. E quando Deus tira tudo aquilo do diabo, ele cai na terra. E agora ele fica aqui tentando nos atormentar, tentando jogar seta, tentando nos tirar da presença de Deus, tentando fazer com que nós pequemos. Ele quer te destruir de todas as formas, porque ele tem ódio de você. Mas eu quero que você levante sua mão direita para o céu. E fala assim comigo: Satanás, se você tem raiva de mim, eu também tenho raiva de você. Sai daqui, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. O diabo tem raiva de você. Mas eu quero te dar nessa noite alguns conselhos. Quando você estiver naqueles momentos mais tristes da sua vida, naqueles momentos que você fala: poxa, parece que todos me esqueceram, me abandonaram, eu estou fracassado, fraco, sem ânimo, endividado, perturbado. Isso, né? Esses revés da vida. Quando você estiver numa situação bem difícil, você lembra de uma coisa: por pior que você esteja, você ainda está numa posição mais alta do que a de Satanás. Por pior que você esteja, você está na posição mais alta do que a de Satanás. Sabe por quê? Me pergunte por quê. Por quê? Os de trás, quer saber não? Me pergunte, irmão, por quê? Fala assim: por quê? Glória a Deus. Por que
que você está na posição melhor do que a de Satanás? Satanás ele não tem prazer. E você tem. Satanás ele não sente gosto. E você sente. Você tem um paladar. Satanás é pior do que um animal. Diz a ciência que os animais, gato, cachorro, eles não têm paladar, eles não sentem gosto pelas coisas. Eles comem porque precisam comer e pelo olfato, eles sentem o cheiro agradável e comem. Mas se você apresentar para ele ali uma guloseimas, por exemplo, ele não vai querer, porque não tem cheiro agradável para ele. Pelo contrário, nós, os seres humanos, nós nos atraímos com isso e comemos e sentimos prazer naquilo. Amém ou não? Não fique com fome. Glória a Deus. Nós sentimos prazer no alimento, e o diabo ele tem inveja disso de você, porque ele não pode ter isso. Ele não pode se alimentar e ter um prazer, comer e sentir o gosto. Quem já passou em encruzilhada e viu aqueles despachos? Quem já passou? Quem já viu? Quando você passa lá, você vai ver. O diabo muitas vezes pede farofa, pede frango, né, a galinha preta, pede o melhor vinho, pede champanhe, pede tudo aquilo. Mas se você passar lá hoje à noite, vai estar lá. E se passar amanhã de manhã, vai estar lá do mesmo jeito. O diabo ele não tem prazer em pegar aquilo ali e se alimentar. Ele pede para tentar chegar perto daquilo que você tem. Mas Deus deu isso para você. Então quando você estiver bem fraco assim, você faz o seguinte: você vai em uma pizzaria e compra uma bela pizza e come. Mas quando você estiver comendo, você lembra: Satanás, aqui ó, eu posso e você não pode. Está vendo aqui? Apresenta para ele: está vendo aqui, maldito? Eu posso comer isso aqui, você não pode. Amém? Amém. Que você vai mostrar para ele que você pode estar derrotado, você pode estar fraco, mas você ainda está na posição mais alta do que a dele, porque ele não pode ter o que você tem. Outra coisa, o diabo ele não tem o que você tem. Deus tirou dele e deu para você. Hoje em dia, o diabo ele é o pior do desafinado, ele não sabe cantar. E você, por pior que você cante, você ainda canta. Por pior que você cante, você ainda abre a sua boca e pode louvar o nome santo do Senhor. O diabo não pode mais. O diabo ele não tem condição disso. Então, irmãos, em um culto de louvor e adoração como esse, em que nós estamos aqui para adorar o nome santo do Senhor, em que nós sabemos, glória a Deus, Aleluia. em que nós sabemos que o diabo ele tem raiva, está irado com você, porque você é um adorador. Deus fez em você um adorador. Você é um adorador por excelência. Você foi criado para adorar o nome santo do Senhor. Deus te criou com o objetivo para adorar a Ele. Quando Deus te fez, Ele não escolheu uma função para você. Primeiramente Ele falou: olha, você vai ter algumas funções, você vai ter alguns dons, dom de liderar, dom de não sei, mas o primeiro deles é o dom de adorador. Você é um adorador. Amém. E adoração, irmãos, não é simplesmente cantar. Adoração não é simplesmente abrir a boca e falar. Esses hinos belíssimos que a irmã Rose cantou aqui, não é simplesmente isso. Você pode estar adorando ao Senhor em diversas outras formas. Em oração, em uma palavra, em um folheto. Tudo em mim adora o Senhor. Em meus gestos, em meus aplausos, em meu sapateado. Quando eu estou limpando o banco da igreja, quando eu estou limpando o chão da igreja, eu estou adorando o nome daquele que vive para todo sempre. Tudo que você faz, adora o nome santo do Senhor. Você é um adorador por excelência. Tudo em você adora. Deus te fez para adorar. Deus te fez para ser um adorador. E eu quero te dar aqui agora um recado. Glória a Deus. Existem alguns crentes que são aqueles crentes valentes, como eu vi a irmã, a missionária aqui. A gente vê que a irmã é uma missionária, diaconisa. Como? Lúcia. A diaconisa Lúcia. Vem aqui, né? A gente vê que realmente é uma guerreira. Coloca o povo para cima. É uma guerreira de batalha, de frente, está ali. Né? A gente vê que tem pessoas que foram criadas para ser guerreiros. Pessoas de guerra. Crentes de guerra. As irmãs do ciclo de oração, que o dia, crentes de guerra, que está aqui, e está batendo na cabeça do diabo e fala: Satanás, sai da frente porque nós estamos em guerra. E Satanás tem que
está aí, ele não vive. E essas pessoas, elas recebem de Deus muito. Mas tem outra classe de pessoas que são os adoradores. E diz João que o Pai está procurando verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Pessoas que estão de coração aberto para o Senhor. Deus, Ele ama pessoas românticas, porque o nosso Deus, Ele é romântico. Deus, Ele olha para você e vê dentro de você um coração de adorador. E quando Ele vê um coração de adorador dentro de você, Ele vê que tem algo diferente em você. Se nós formos olhar para alguns personagens bíblicos, eu vou te dar um exemplo de um. Existia uma família, a qual o seu patriarca se chamava Jessé, que tinha alguns filhos. E diz que um desses filhos era diferente. Deus se agradou dele. Por que Deus se agradou dele? Agora eu vou conjecturar e pensar um pouco aqui com você. Eu quero que você imagine comigo os irmãos de Davi, molequinhos, todos ali, brincando no campo, cuidando das ovelhas. Um sobe correndo em uma árvore e pega o galho, aponta, faz uma lança e começa a jogar, acertar um bicho, um animal, né? Treinar a pontaria. E está ali. Os outros também, mas um deles era especial. Ele sobe também na mesma árvore. E ele tira também uma galha. E afina essa galha, entorta essa galha, pega uma corda de lã de ovelha, amarra uma ponta, amarra na outra, faz um arco e bate. E ele tem que sair um som dali. E ele se agrada daquilo. E corre, pega outro e faz outro som, faz outro, e talvez ele faz as 7. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Ele faz as 7 ali. E senta debaixo da árvore e começa a dedilhar aquilo ali. E quando ele começa a dedilhar, o céu se abre para ele. E quando o céu se abre para ele, ele começa a profetizar e fala: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do seu nome. Aleluia. Você entende a diferença de um adorador? O adorador é esse, que pode pegar qualquer situação da vida e transforma em adoração ao Senhor. Pega o problema e transforma em adoração. Pega a situação difícil e transforma em adoração. Pega o problema e transforma esse problema em adoração. Ele vê uma oportunidade onde os outros não veem oportunidade. Ele enxerga além dos outros o verdadeiro adorador, que adora o Pai em espírito e verdade. Ele tem um quer a mais. Ele tem algo que os outros não têm. Ele está com o passo à frente. E Deus te ama por isso. E Deus te escolheu para isso. E Deus te levantou nessa terra para isso. Deus escolheu Davi com função para ser um adorador. E ele falou, o próprio Deus falou: Davi é um homem segundo o meu coração. Aleluia, porque ele era um adorador por excelência. Os outros irmãos deles tinham seu valor. Eles estavam ali na guerra. Tinha sim seu valor. Todos nós temos um valor. Mas aqueles que têm um coração de adorador, irmãos, esse Deus, parece que ele está no coração de Deus. Parece que Deus está no coração deles. É algo que é inexplicável. Glória a Deus. O verdadeiro adorador, ele tem a presença do Espírito Santo dentro dele. Aleluia. O Espírito Santo, ele mora com ele. O Espírito Santo passeia junto com essa pessoa. E vai para lá, e vai para cá. Aleluia. Todos os dias da sua vida, porque o Espírito Santo está ali. E quando ele abre a sua boca, algo acontece. As coisas fluem. Porque a intenção dele é uma única: adorar o Senhor. Cadê os adoradores aí? Deus tinha lá no passado. Deus deu, repartiu com vocês. Deus repartiu com vocês. Mas não é para você ficar calado. Não é para você fechar a sua boca. Não é para você guardar para você. É para você abrir a sua boca e adorar. É para você falar assim: Senhor, abra os céus agora, que agora eu vou adorar o seu nome. E quando você começa a adorar, a sua adoração, ela não sai assim. Muitas vezes o irmão que está do seu lado vai ouvir o som da sua voz falando glória.
aleluia, mas a sua adoração ela sobe em milésimos de segundo e vai até o trono de Deus. E quando chega perto do trono de Deus, antes de entrar nos portais celestes, há uma transmutação nisso. Guarda isso com você. O seu louvor, ele é transmutado, ele é transformado de som para cheiro. Porque diz que o seu louvor ele sobe como um cheiro suave às narinas de Deus. O seu louvor sobe como um cheiro agradável a Deus. Aleluia. Porque se não fosse transformado, qualquer barulho aqui, o irmão dava glória a Deus porque o outro deu glória a Deus, Deus ia receber e ia abençoar ele também. Mas não, Deus quer ouvir o seu louvor e quer que esse louvor se transforme em um perfume agradável a Ele. Será que você pode fazer isso nessa noite? Os céus estão abertos para este lugar. Deus já rasgou os céus sobre a igreja de Canabolândia. Oh, Xalacabalassunhandarai. Então eu quero nessa noite te desafiar a abrir a sua boca agora e mandar glória para o alto. Mandar seu louvor, sua adoração para o alto. O seu louvor